Salve, salve amigo, amiga internauta! Bem-vindo ao canal que comenta letras de músicas, daquelas canções que nos tocam e nos fazem pensar. No vídeo de hoje eu vou comentar a música Faroeste Caboclo, de Renato Russo. Pretendo abordar a infância e a adolescência do protagonista dessa música e responder as seguintes perguntas. João do Santo Cristo, o personagem principal, abro aspas para um trechinho, quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Fecho aspas. Esse fato influenciou na sua trajetória de vida, que termina num tiroteio? Aos 15 anos, ele foi mandado para o reformatório, de onde saiu com mais ódio do que quando entrou. Por quê? Poderia ter sido diferente? Vamos conversar? Então. Mas antes, vamos combinar uma coisa. Dê já um joinha nesse vídeo se você já gostou da ideia. Você pode depois retirar se não gostar do final do vídeo. E se inscreva no canal, porque essa história vai ser dividida em 2 ou talvez 3 vídeos. Então, bora pro vídeo? Bom, abro aspas para a letra de Renato Russo. Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda só para sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança, só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Fecho aspas. Esse fato foi determinante, então, para a trajetória de vida de João de Santo Cristo, que terminou, ao final, em um tiroteio? Bom, segundo Evelyn Eisenstein, em seu artigo Traumas e suas repercussões na infância e na adolescência, crianças e adolescentes que sofreram abusos ou abandono e ficaram traumatizadas podem reagir com condutas de defesa e se tornar mais agressivos, com problemas de comportamento ou dificuldades de controlar seus impulsos e emoções, o que leva a outras situações antissociais ou criminosas, abusos de drogas e autoagressões como mutilações corporais. Isso por quê? Bom, no mesmo artigo, ele continua: o trauma constante destrói o senso de segurança pessoal e a confiança no relacionamento com outras pessoas, adultos ou familiares, além de contribuir para a falta de conexões afetivas e das expectativas para o futuro. Ainda segundo Roberto de Lima Neto e mestre Júlio César Schiria, em um artigo para a revista Expansão Católica, no desenvolvimento da personalidade, a ausência dos progenitores pode gerar situações aversivas de caráter psicossocial, de acordo com a fase que o indivíduo se encontra. Fecho aspas. Então, quer dizer, o trauma de infância pode levar a criança a não ter confiança mais em nenhum adulto, seja familiar ou não. Também acaba zerando a sua expectativa em relação ao futuro e adotando posturas e atitudes agressivas, antissociais e delitivas. Poderia ter sido diferente? Bom, aqui diz que sim. Como? Bom, segundo Zigolo, citado no mesmo artigo de André Roberto de Lima Neto, a família é concebida como o primeiro sistema no qual um padrão de atividades, papéis e relações interpessoais são vivenciadas pela pessoa em desenvolvimento, ou seja, pela criança, e cujas trocas dão base para o estudo do desenvolvimento do indivíduo. Ou seja, a família tem um papel fundamental no desenvolvimento desse indivíduo,
Uma família é um sistema que opera através de padrões transacionais. Quer dizer, a família tem um papel de mediação, funciona como amortecimento, como mediador das relações e estabelecendo parâmetros de comportamento. Continuando a letra da música, era o terror da cercania onde morava, e na escola até o professor com ele aprendeu. Quer dizer, não era nada fácil, né? Ia para a igreja só para roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Fecho aspas. Quer dizer, ele desde cedo era rebelde, né? Ele tinha uma tendência antissocial com um forte componente de delinquência. E a inquietude também, né, está bem relatada aqui, porque ele sentia que ali não era o seu lugar. Ele já queria ganhar o mundo e ir para outros lugares, outras esferas, porque não via ali perspectiva de futuro. Aquele futuro mencionado pela Evelyn Eisenstein, quer dizer, perde a perspectiva de futuro. E essa ideia de também querer se perceber que ali não era o seu lugar, e a gente vê que a palavra sentir aparece 2, 3 vezes, quer dizer que ele se deixava levar pelos impulsos, pelo que ele sentia. Então, que é outra característica do trauma de infância. E tudo isso poderia ser evitado, sim, poderia ser diferente se tivesse uma estrutura familiar que o amparasse. Com a perda do pai, se essa figura paterna tivesse sido substituída por outra figura que nele ele visse uma referência paterna, poderia ter sido diferente, sim. Mais à frente, na letra de música, ela continua. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Qual papel joga a televisão na formação do indivíduo? Esse já é tema para um outro estudo, né? Que a gente talvez um dia venha a se aprofundar. E a gente pode ampliar o escopo e se perguntar que papel jogam as mídias sociais, né? As redes sociais, a internet, nesse processo. Bom, voltando ao nosso tema, eu abro aspas outra vez para a letra. Juntou dinheiro para poder viajar. De escolha própria, escolheu a solidão. Abro aspas para continuidade. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico. Aos 12, era professor. Aos 15, foi mandado para o reformatório, onde aumentou seu ódio de tanto terror. E aqui cabe a pergunta: reformatórios funcionam? Bom, encontrei uma resposta para isso que diz que sim, se eles fazem parte de políticas públicas que ofereçam, segundo a própria Evelyn Eisenstein, se eles ofereçam o desenvolvimento de uma relação de confiança positiva, saudável e que transmita proteção e segurança, devolvendo a autoestima, o desenvolvimento de habilidades cognitivas, esportivas, culturais e de lazer, e as potencialidades essenciais para o futuro. Fecho aspas para o artigo da Evelyn Eisenstein. Quer dizer, se o reformatório tem condições de oferecer devolver à criança a autoestima, o sentimento de segurança, de proteção, além de um desenvolvimento pessoal através do desenvolvimento cognitivo, da prática de esportes, de aumento da autoestima, de relações culturais e de lazer, quer dizer, a criança poder brincar, aí sim
poderia ter sido um reformatório que tenha essas características, pode sim devolver essas potencialidades para a criança, evitando que ela sofra mais com esse trauma, que a perda do pai ou da mãe se transforme num trauma que a pessoa vai carregar para a vida toda. E para continuar aqui, mas já chegando para o final, abro aspas, não entendia como a vida funcionava, não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa de sua classe e sua cor. Fecho aspas. Ou seja, a discriminação é um fator de revolta para os jovens? Será que por ser de cor ou por ser de uma classe social inferior, o tratamento em determinado espaço público, um reformatório, é diferente? A criança pode sofrer discriminação aí dentro? Eu deixo aberto essa pergunta e eu acho que a gente, por si só, na convivência diária, nas ruas, nos espaços sociais em que nós convivemos, a gente já percebe que existe sim discriminação racial, existe discriminação por classe social. Quem nunca sofreu isso, né? Enfim. E logo, para finalizar, abro aspas aqui, ficou cansado de tentar achar resposta e comprou uma passagem, foi direto a Salvador. Fecho aspas. Salvador, a capital da Bahia, né? E aqui eu finalizo esse primeiro vídeo, porque num vídeo só não dá. A história é muito grande, é muito interessante. E vou deixar para o próximo vídeo nós abordarmos determinados personagens que aparecem, que Renato Russo cita. Em Salvador, por exemplo, ele encontra um tal boiadeiro. E esse boiadeiro termina desviando ele, ou então encaminhando ele, fazendo com que ele fosse parar em Brasília, por ter conhecido esse boiadeiro num café. Em Brasília surgem outros personagens. Pablo, o peruano que morava na Bolívia, também acaba influenciando na vida dele. E o mais interessante é a presença na história da Maria Lúcia. Ele termina mudando de vida quando a conhece, mudando outra vez de vida, quer dizer, é uma outra personagem muito importante na sua trajetória de vida. Isso eu vou deixar para o próximo vídeo, vou abordar isso, a gente continua essa história no vídeo 2. Fico por aqui, espero que tenham gostado, dê um like, compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa iniciativa. E até o próximo vídeo, vou continuar estudando essa história que nos conta Renato Russo nessa canção. Não sabemos se é verídica ou não, porque são muitos detalhes, tem muito peso verossímil a letra dessa música. Bom, fico por aqui, nos vemos no próximo. Até lá.